Mesmo antes de conseguirmos calcular as integrais, é muito importante que entendamos algumas de suas propriedades. A primeira que eu vou falar aqui é sobre a integração de uma função constante. Aqui, nesse gráfico, a gente tem essa reta para o f de x, situado na altura c, no eixo dos y. Quando eu vou integrar essa minha função f de x, dentro desse intervalo fechado, que vai de a até b, então eu coloco aqui o limite inferior de integração e o limite superior de integração, eu vou encontrar aqui a área dessa figura aqui abaixo desse gráfico, que todas as vezes que for uma função constante, vai dar um retângulo. E a área de retângulo é o comprimento da base vezes o comprimento do lado. Olha só, o comprimento do lado é essa altura C que está aqui. E o comprimento da base é o que vai de A até B. E eu posso escrever aqui como sendo B menos A. Então, todas as vezes que você tiver uma integral de uma função constante, em que os intervalos de integração estão definidos, a resposta sempre será essa aqui, ó. O valor da função vezes o intervalo de integração. A nossa segunda propriedade é sobre a soma ou subtração de funções. E aqui eu tenho um intervalo de integração que vai do a até o b, que é o mesmo para a função g. E caso eu faça a integral dessa função, eu vou encontrar a área para a função f, que ficaria aqui com a integral de x dx, com os intervalos de integração de a até b. Para esse segundo gráfico, eu encontraria aqui a área de g, né? Então, a integral de g de x dx, indo de a até b. E, nesse terceiro gráfico aqui, eu tenho a soma da função f com a função g. Neste caso, a gente pode ver a partir do gráfico que a área total que a gente tem disso aqui é a soma da área da função f mais a área da função g. Isso nos mostra que, quando você vai somar duas funções que estão no mesmo intervalo de integração, você pode resolver essa integral como sendo a função f mais a função g, indo de a até b. Olha só, essa propriedade aqui nos diz que, se você tiver uma soma dentro da integral, você pode fazer a integral de cada uma dessas partes. E o contrário também. Se você tem a integral de duas funções que estão no mesmo intervalo de integração, você pode unir as duas em uma integral só. E o mesmo funciona para a subtração. Vejam só, aqui eu tenho as duas áreas juntas. Se eu excluir uma parte daqui, vai me sobrar somente a outra, né? Então, eu posso manipular essa equação aqui para encontrar o que eu quero também. Vejam só, se eu quisesse encontrar a área da função f, eu poderia passar essa área aqui para o outro lado, subtraindo, ficando com integral de a até b da função f de x dx é igual a integral de a até b de f de x mais g de x menos a integral de g de x. E aqui eu ainda posso escrever, né, que isso aqui vai ser igual a integral de a até b
da função f de x mais g de x menos o g de x. E assim, aqui eu tenho somando, subtraindo, né? Então, o que me sobra é que a integral de f de x dx vai ser igual à integral de f de x dx. Chegando aqui a minha área f. A nossa terceira propriedade, ela diz respeito sobre a multiplicação por constante. Nesse caso, a gente tem uma constante c multiplicando a nossa função dentro da integral. E como a gente viu anteriormente, a integral ela pode ser definida como o limite de um somatório, em que vamos de 1 até n para uma função f de x com índice i vezes um ΔX. Isso aqui com n tendendo ao infinito. Para este caso aqui, teríamos um c multiplicando a nossa função. E em somatórios, o que a gente faz é somar esse termo diversas vezes, sendo que podemos escrever isso aqui de uma forma expandida como cf de x1 ΔX mais cf de x2 ΔX mais todos os termos intermediários até chegar no último, né, que é cf de xn ΔX. Olha só, aqui a nossa constante se repete em todos os termos. Então, o que eu posso fazer é colocá-la em evidência, ficando aqui com c que multiplica f de x1 ΔX mais f de x2 ΔX mais todos os termos intermediários mais o último, f de xn ΔX. Reparem que quando eu coloco todas as somas dentro, reparem que quando eu coloco esse c em evidência, a minha soma dos termos repetidos fica somente dentro do parênteses. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever que o c está multiplicando a soma de todos esses termos. Por consequência, a gente tem essa mesma propriedade para a integral. Quando você tem uma constante multiplicando uma função dentro da integral, você pode passar ela para fora, ficando com c que multiplica a integral da função f de x dx. Indo agora para a quarta propriedade, temos a soma e subtração de intervalos de integração. Olhem só, aqui eu tenho uma função e eu dividi isso aqui em 3 pontos, sendo que eu posso calcular essa área daqui e essa área daqui separadamente, né? A área 1 ela vai ser a integral que vai de A até B para a minha função f de x. E a área 2 é a integral que vai de B até C para a minha função f de x. E, caso eu queira calcular a área 1 mais a área 2, eu não preciso fazer a soma dessas duas integrais aqui. Eu posso simplesmente fazer uma única integral que vai de A até C.
que você pode escrever a igualdade do tipo a integral de a até b mais a integral de b até c é igual à integral de a até c da sua função. E isso aqui você pode também, né, manipular essa equação, passando um termo para um lado ou para o outro, para encontrar o que você deseja. Por exemplo, se você tivesse a área de toda essa região, então quisesse encontrar somente a área 2, era só você subtrair dela a área 1, e vice-versa. Ok? E agora chegamos em nossa quinta propriedade, que começamos as propriedades comparativas. Na nossa primeira propriedade comparativa, dizemos que se f de x for maior ou igual a zero em um intervalo, então a integral de f de x nesse intervalo também será maior ou igual a zero. Agora, se a função f de x for menor do que zero em algum intervalo, então a sua integral também será menor ou igual a zero neste mesmo intervalo. Vejam bem, o que diz nessas sentenças é que se a função f de x possui valores positivos, ou seja, acima do eixo x, então a área que você vai ter nessa integral vai gerar um valor positivo. Agora, se você pega um intervalo da função em que a função f de x ela tem valores negativos, ou seja, abaixo do eixo x, a área que você vai encontrar quando calcular a sua integral, ela vai dar um valor negativo. Aí você pensa, nossa, mas uma área com valor negativo. Olha, esse sinal de negativo só indica que essa área está sendo calculada abaixo do eixo x. Por quê? Na nossa integral, o que a gente tem é a multiplicação de um f de x por um dx. Se esse f de x aqui for positivo e o dx também, então o resultado vai ser positivo. Agora, se o f de x aqui for negativo, então o resultado aqui vai ser negativo. E esse sinal de negativo não está dizendo que você tem uma área com valor negativo. Só está mostrando que essa área está abaixo do eixo x. Uma coisa interessante de se reparar nessa propriedade é que, se você faz uma integral que vai de a até c para essa função f de x, você pode dividi-la em uma integral que vai de a até b, de f de x, e uma outra que vai de b até c. Como a gente viu nessa propriedade comparativa, essa segunda integral vai dar um valor negativo para a área, e essa primeira integral vai dar um valor positivo. Logo, a área que você vai encontrar aqui como resultado, ela não vai somar essa quantidade de área com essa quantidade de área. Elas vão se subtrair. Então, você vai encontrar uma área um pouco menor. Somente como ilustração, você vai encontrar uma área que fosse dessa forma, né? Menor do que essa daqui. Em alguns casos, em que você possui funções simétricas, onde essa área é exatamente igual a essa aqui, caso você faça a integral daqui até aqui, a sua integral vai dar zero, porque essa parte aqui vai se anular com essa. Ok? Agora, vamos para a propriedade comparativa 2. Essa propriedade diz, caso f de x seja menor do que g de x, então a integral de f de x vai ser menor do que a de g de x
se as duas estiverem no mesmo intervalo. É fácil de notar isso, uma vez que, se a sua função f de x só possui valores menores do que a de g de x, graficamente você vê que a área que você tem para o f de x ela é menor do que a que você obtém com g de x. Então não tem muito segredo aqui, né? É só isso mesmo. A nossa terceira propriedade comparativa diz que se você faz uma integral para uma função f de x que vai de a até b, e se você fizer essa mesma integral para a função f de x que vai de b até a, ou seja, você inverte os limites de integração, você vai encontrar o mesmo resultado, mas com o sinal trocado. Isso é fácil de entender porque, se você calcula essa área multiplicando a altura f de x por um intervalo aqui de ΔX, bom, se essa altura aqui é positiva e esse intervalo aqui é positivo, então você encontra um valor positivo. Se você inverte esse ΔX, então quando você vai fazer essa multiplicação da altura pela base, você vai acabar encontrando um valor negativo, mas que é do mesmo tamanho. Essa propriedade aqui ela é bem simples, mas ela também é muito importante. E agora, indo para a nossa quarta propriedade comparativa, a gente tem que, se m for menor ou igual à função, e a função for menor ou igual a m maiúsculo, então m vezes o intervalo de integração vai ser menor do que a integral da função f de x neste intervalo de integração, que por sua vez será menor do que o m maiúsculo vezes o intervalo. Isso aqui, gente, pode parecer complicado, mas é bem tranquilo. Olha só, esse m é esse valor constante que está aqui, né? E ele é menor ou igual à nossa função f de x. Ou seja, o menor valor possível para a minha função f de x, ele é igual à minha função m. E esse m maiúsculo, ele é maior do que todos os outros valores da minha função. Somente aqui no máximo absoluto da minha função, eu tenho a igualdade entre esse m e o valor da função. Então, isso aqui quer dizer, né? Olha, m minúsculo é menor do que a minha função, né? E o m maiúsculo é maior do que a minha função. Ok. Então, aqui embaixo está dizendo que, se você calcula a área desse retângulo aqui embaixo, formado abaixo da linha do m minúsculo, essa área aqui vai ser menor do que a área para a minha função. Porque a área da minha função ela vai de baixo da função até a linha do eixo x. Logo, ela é maior do que a área desse mzinho menor. E também a área que a gente tem para o m maior, né, que é esse retângulo que vai de cima a baixo aqui, ela vai ser a maior daquela nossa equação ali, ó. Né? Essa aqui vai ser maior do que a área que a gente tem para a função. Isso porque ela engloba tudo. E essas aí são as propriedades da nossa integral definida.
Essas propriedades, elas independem da gente calcular as nossas integrais, e por isso elas são tão importantes. Muitas vezes você tem cálculos muito complicados para fazer, e essas propriedades aqui podem simplificar muito a nossa vida ao fazer as integrais. Espero que tenham entendido e vamos para a próxima aula.